acompanhar gratuitamente para mim essa aula. Vai ser um prazer enorme, Albertão. Obrigado você aí, Fleury, pelo convite aqui. Sempre é bacana falar com todos vocês. Eu já dei algumas aulas no curso da Abdib no passado e hoje, que engraçado, né? Trabalho com vários clientes que atuam, né, na área de projetos, infraestrutura e puderam assistir aí o curso preparado pelo Fleury. Então, é sempre muito bacana poder contribuir aqui com vocês, né? Foi bom que eu atrasei um pouquinho aqui, mas acho que o Vanzella te avisou, né, Fleury? Porque estava terminando uma ligação, mas acho que a gente segue em frente aqui, já com esse quórum bem Não, qualificado. zero estresse. E aí Perfeito. vai seguindo aqui na medida em que vocês forem tendo dúvidas, questões, bate-papo informal, vão me interrompendo aí, não tem nenhuma formalidade aqui. Eu preparei uma apresentação aqui, deixa eu colocar aqui para todos. Tá todo mundo enxergando bem? Sim. Perfeito. Muito bem. Então eu vou tentar ser breve aqui, atacar os pontos mais práticos, interessantes, né? Tô vendo que todo mundo tem alguma prática aqui bancária no setor de seguros, bancos, então vão ter coisas novas, vão ter coisas um pouco mais familiares, e de novo vão me interrompendo aqui na medida em que vocês precisem falar. E aí eu só listei aqui uma bibliografia rápida, né? Quer dizer, em precisando consultar aqui mais detalhes, tendo curiosidade, certamente vocês depois o Fleury circula aqui o material, mas eu apontei aqui as três jurisprudências as três bibliografias que me parecem fazer mais sentido aqui em termos de simplicidade, de aprendizado. Então, sobretudo o livro da Virgílio de capa azul aqui, para quem ainda não tem, eu recomendo fortemente que leiam quando precisarem ter mais familiaridade aqui, se é que já não tem bastante aqui no nosso setor de Project Finance, ou na sua tradução aqui para o português, projetos ou financiamento de projetos, né? E aí, só uma contextualização aqui, né, do que a gente está falando, né, em que mundo a gente encaixa essa aula, né? Obviamente, a gente está falando de projetos de infraestrutura, né, que em algum momento, na década de 90, né, passam a ser privatizados ou concedidos à iniciativa privada e, como resultado, a partir do momento em que não é mais o poder público que passa a gerir esses projetos e eles passam para a iniciativa privada vai ter a necessidade de captar financiamento para construir, para modernizar, para ampliar esses projetos, e é mais ou menos no final da década de 90, início dos anos 2000, que surgem as primeiras operações de Project Finance nesse contexto, né? Quer dizer, um mundo completamente diferente de projetos regulados com financiamento público, né? Construídos por grandes construtoras e operados basicamente pela administração pública, né? Para um modelo onde hoje, claro que isso é verdade, mais verdade para alguns setores, menos verdade para outros setores, né? Mas se a gente tomar por exemplo aqui o setor de energia, a gente já tem uma boa parcela descentralizada desse setor na mão da iniciativa privada, apesar, obviamente, de ainda ter projetos detidos pela administração pública. Então, a gente passa a uma realidade, né, de concessões, autorizações e PPPs, que nada mais são do que outorgar
a iniciativa privada a responsabilidade pela construção e operação desses projetos, e naturalmente a gente passa a ter a necessidade de que essas partes privadas, diferentemente de um regime de direito público, passem a financiar esses projetos num regime de direito privado. Então, esses financiamentos precisam passar a ser financiados da mesma forma como empresas buscavam financiamentos corporativos, mas de uma forma a dar foco no projeto, né? E aí, obviamente, a gente vai falar bastante aqui de como esses financiamentos em bases de Project Finance foram evoluindo, né? Para um modelo onde preponderantemente esses financiamentos eram concedidos à iniciativa privada por bancos públicos, para um modelo onde hoje essa matriz ela é diversificada, né? Quer dizer, as empresas privadas se financiam para construir e operar esse projeto também por meio de bancos públicos, também por fontes públicas, mas de forma muito importante, com crescimento vertiginoso nos últimos anos, também via mercado de capitais. Vocês já devem ter ouvido falar das debêntures incentivadas e debêntures de infraestrutura, que hoje representam aqui uma das principais fontes de financiamento. Então, hoje a gente passa a ter um modelo de projetos explorado pela iniciativa privada e muitas vezes com um funding também proveniente de iniciativa privada. Vamos lá. E aí, rapidamente, numa definição básica aqui, né, do Project Finance Non-Recourse para o Project Finance Limited Recourse. Sempre quando a gente está falando do non-recourse, é aquela SPE específica, detentora dos direitos do projeto que é financiada, né? Então, aquela SPE é a responsável pelo pagamento da dívida e não seus acionistas, e não outros garantidores na cadeia. Então, sempre quando a gente fala numa modalidade de financiamento non-recourse, a gente está olhando aquela entidade, geralmente uma SPE constituída sob a forma de sociedade anônima, como o centro de imputação das responsabilidades daquele financiamento, de forma que seus acionistas não assumem responsabilidades e garantias sobre aquele financiamento, versus uma estrutura de limited recourse, que é uma estrutura híbrida, né? Quer dizer, é uma estrutura onde uma parte das garantias, né, atribuíveis a esse financiamento via de regra, atribuída aqui aos ativos da SPE, portanto, a SPE continua sendo responsável pelo pagamento, né, e pela garantia da operação financeira, mas em algumas modalidades, alguns credores exigem algum nível de garantia por parte dos acionistas. Então, você tem, de um lado, uma estrutura non-recourse pura, onde só os ativos da SPE respondem pelo adimplemento da dívida, para uma estrutura limited recourse, onde a mesma realidade do non-recourse é aplicável, mas somada aqui a algum nível de garantia prestada pelos acionistas do projeto, né? E se era possível dizer que no passado, né, a grande maioria das operações era no formato limited recourse, né? Porque a gente imagina que os credores, os bancos que financiam, sejam bancos públicos, privados, seja o próprio mercado de capitais, sempre queira morder aqui algum nível de garantia dos acionistas. Se num passado as operações non-recourse eram muito raras, hoje o mercado pratica vários tipos de operação non-recourse e elas já são uma realidade aqui no setor de financiamento de projetos. Falando um pouquinho das diferenças, né, dos conceitos entre Corporate Finance e Project Finance. O Project Finance, de fato, é aquele financiamento para um projeto específico que tem como garantias os ativos daquele projeto, as receitas daquele
projetos, equipamentos do projeto, e o Corporate Finance, por outro lado, é uma modalidade de financiamento completamente distinta, onde o credor vai avaliar o risco de crédito de uma determinada entidade, não necessariamente existe um projeto específico relacionado àquela entidade, então é basicamente para situá-los aqui entre um mundo, né, de um financiamento corporativo regular para um financiamento nas bases de Project Finance. No corporativo regular, é o histórico de crédito de uma entidade, da Vale, por exemplo, que vai buscar um financiamento com base no seu histórico de operações e rating corporativo. Né? Por outro lado, um financiamento em base de projeto é uma SPE constituída pela Vale, não a Vale, que explora um projeto, digamos, minerário de forma específica e que oferece em garantia os direitos e ativos daquele projeto sem que isso se confunda com uma modalidade de garantia mais corporativa ou de financiamento mais corporativo. Né? E aí, só para vocês entenderem um pouco de como funciona uma SPE num financiamento de projetos, né? Basicamente, essa SPE constituída é que, para além dos contratos de financiamento e das garantias que ela vai outorgar, ela vai ser, na verdade, um verdadeiro centro de imputação de todos os contratos relacionados àquele projeto. Então, o EPCista que vai construir o projeto vai assinar um contrato de construção com a própria SPE, os seguros que vão garantir aquele projeto vão ser contratados diretamente pela SPE. Se houver a necessidade de um operador em um empreendimento específico, o contrato de operação e manutenção vai ser assinado com essa SPE, de modo que o acionista dessa SPE não grava o seu balanço nem com esse universo de contratos e responsabilidades e nem com as dívidas e obrigações financeiras, né? Quer dizer, o pilar do Project Finance é que você isole todos os riscos na SPE e que, de fato, eles não se comuniquem com seus acionistas, que, como a gente viu, podem ou não garantir em algumas situações esses projetos. Deixa eu pôr isso aqui para trás, talvez esteja atrapalhando, né? Melhorou? Puta, não, tá ótimo. Na verdade, a gente não Ótimo. vê esse reflexo, Tá Albertão. bom. Só eu vejo aqui a mini telinha, então ela não está Exatamente. na frente, tá bom. E de novo, né, acho que como a gente falou, a SPE é esse centro, né, de responsabilidade, de atribuição, de contratos, dívida, alocação de responsabilidade isolada nesse empreendimento, né? Isso tem valor aqui porque de fato não grava o balanço dos acionistas, né? No nosso exemplo, se a Vale toma um financiamento corporativo, ela gravou o seu balanço com o financiamento e com outras garantias que ela pode oferecer. Se uma SPE constituída pela Vale toma um financiamento em bases não recourse, a Vale não tem nada a ver, via de regra, e não precisa registrar nos seus balanços nenhuma responsabilidade em relação a esses financiamentos e essas obrigações. E como a gente viu no slide anterior, a SPE é, de fato, contraparte de todos os atores aqui, seja necessários aqui a construção, a operação ou financiamento do projeto. Se estiver indo rápido, me avisem, mas acho que estou num ritmo aqui para dar um foco aqui nos pontos mais Top, não. práticos aqui. Tá ótimo. Muito bem. E aí, falando um pouquinho de como o setor hoje se organiza, né? Como é que o setor de infraestrutura e como é que as operações de Project Finance se financiam, né? Via mercado de capitais, basicamente via debêntures de infraestrutura e debêntures incentivadas. Você pode também ter uma debênture que não necessariamente tem um benefício fiscal, né? Só para falar rapidamente aqui, a gente vai ver cada um desses tipos mais para frente, mas a debênture de infraestrutura e a debênture incentivada pressupõe aqui um benefício fiscal em contrapartida a um investimento em um projeto específico. Uma debênture normal, corporativa,
que não é uma debênture de infraestrutura e não é uma debênture incentivada, não tem esse benefício fiscal, mas é comum também que debêntures sem benefício fiscal financiem aqui projetos no setor de infraestrutura. Você tem, obviamente, bancos públicos, né, que ainda são os grandes financiadores de longo prazo, né, quer dizer, quando você precisa de um funding, né, de um financiamento de longuíssimo prazo, né, esse financiamento para o setor de infraestrutura ainda no Brasil não é outorgado aqui por bancos comerciais, né, que participam do financiamento do setor de outras formas. Então, via de regra, o funding de longo prazo, né, além, obviamente, das próprias debêntures, que podem ter um prazo de longuíssimo, um termo de longuíssimo prazo, os financiamentos oferecidos por bancos públicos também, via de regra, pressupõem aqui esse financiamento a longo prazo. Para além dos bancos públicos, você tem uma comunidade financeira e de financiadores internacionais que também gosta de financiar infraestrutura em países emergentes, sobretudo a EFC, a IDB, o PIC, NDB, CAF, Proparco e várias outras agências de crédito, né? É bastante comum que esses agentes multilaterais financiem projetos, por exemplo, em comum com bancos públicos, ou mesmo em comum com bancos públicos, em comum com um quinhão de financiamento sendo obtido via mercado de capitais. Depois a gente explica um pouquinho melhor como é que funciona essa matriz de financiamento uh, uh, com vários financiamentos de diferentes modalidades e como isso se aplica aqui em projetos, né? Por conta da Lei 14.801, recentemente publicada, que vocês devem ter acompanhado, que cria a nova categoria das debêntures de infraestrutura. Hoje, a partir de março desse ano, você passou a ter a possibilidade de emitir bonds no mercado internacional, chamados infrabonds, que era algo que não existia até o ano passado. Então, veja que hoje um projeto, uma SPE, a SPE da Vale, por exemplo, ela pode acessar o mercado estrangeiro e emitir uma dívida em dólares, de acordo com os padrões e documentos de Nova York, por exemplo, e mesmo assim vai haver um benefício fiscal atrelado a esses bonds chamados infrabonds. Você tem os bancos comerciais brasileiros que, como eu antecipei, não participam como credores de longo prazo, mas participam de outras formas, como a gente vai ver aqui. Os bancos comerciais, eles outorgam garantia, outorgam fiança bancária, que muitas vezes são as garantias necessárias para que os financiamentos de longo prazo saiam. Então, muitas vezes o BNDES pode estar pronto a financiar um projeto num longuíssimo prazo, mas ele vai exigir, além das garantias reais daquele projeto, e das garantias que a gente conversou aqui, ativos e receitas, pode exigir aqui que o projeto contrate uma fiança bancária, e essa fiança bancária que for exigida pelo BNDES, por exemplo, ou pelo IDB, ou por uma emissão de debêntures, vai ser, via de regra, ofertada aqui por um banco comercial que participe, então, desse mercado provendo fianças. Os bancos comerciais também, como vocês sabem, são, via de regra, os coordenadores dessas emissões de debêntures que a gente vai estudar aqui hoje, incentivadas de infraestrutura e debêntures regulares. Então, é razoável dizer que o banco comercial participa aqui de duas formas, seja provendo fiança, seja na função de coordenadores dessas ofertas públicas de debêntures que financiam os projetos. De forma mais recente, a gente vê uma grande expansão de financiamento de projetos de infraestrutura, sobretudo no setor de energia, por fundos constitucionais. Isso era algo, era um funding não muito utilizado até alguns poucos anos atrás. Hoje em dia, certamente nos últimos 3 anos, teve um grande boom aqui nesses fundos que, via de regra, são repassados por bancos públicos, sendo um dos principais repassadores aqui o Banco do Brasil. Então, está aqui na nossa matriz de financiamento. E aí, os fiadores, bancos locais, acabamos de
falar um pouquinho sobre como os bancos comerciais desempenham o papel aqui de garantidores dessas fianças, né? Rapidamente aqui, repassando e com um pouco mais de foco no BNDES, poderemos dar foco aqui na Caixa, no IDB, em outros bancos públicos, mas acho que o BNDES cumpre bem a missão de nos mostrar aqui quais os tipos de financiamento são oferecidos pelo BNDES hoje para projetos de infraestrutura. E aí você tem desde o modelo de um financiamento direto, onde o BNDES oferta um recurso SPE, e aí como garantia ele pode exigir um non-recourse, um limited recourse, ou as garantias dos ativos do projeto, mais a fiança bancária, passando por outras estruturas de repasse, né, como indicado aqui na segunda coluna. O BNDES, em algum momento, já partindo para a terceira coluna aqui, ou terceira linha, avisou ao mercado que iria também passar a oferecer garantias na modalidade de fiança bancária, sobretudo para garantir algumas emissões de infraestrutura incentivadas no setor. Isso ainda não virou uma realidade, acho que o BNDES chegou a emitir fianças bancárias em um ou outro projeto, mas de fato ainda não expandiu essa prática. E aí, de forma mais recente, o BNDES também tem atuado no mercado de capitais. Uma recente novidade é que, seja como investidor âncora, então muitas vezes um banco comercial estrutura e modela uma oferta onde o único ou principal investidor vai ser o próprio BNDES. Obviamente, isso acaba fomentando o financiamento para alguns projetos que teriam um pouco mais de dificuldade de vender papéis de forma pública, seja porque tem um risco um pouco com o mercado tendo menos apetite para ele, ou porque os projetos tenham alguma peculiaridade, mas o BNDES adquire de tempos em tempos essas debêntures, esses papéis, ofertas públicas como investidor, e mais recentemente o BNDES também tem atuado como coordenador de ofertas, tal qual os bancos comerciais. O BNDES hoje em dia também, assim como a Caixa, por exemplo, modela e estrutura ofertas para a venda ao mercado de forma regular, como os bancos coordenadores comerciais realizam, né? Então, só para traçar aqui um paralelo entre os três tipos de debêntures que eu comentei, né? Quer dizer, a debênture normal corporativa é uma debênture que se traduz numa oferta pública de acordo com algumas regrinhas específicas da CVM, né? No caso, todas as três ofertas aqui são reguladas por essa instrução 160, não tem nenhum benefício fiscal. As debêntures incentivadas ou debêntures de infraestrutura pressupõem que você tenha um projeto prioritário, né? Ou seja, não é qualquer um pode emitir uma debênture com incentivo fiscal na modalidade incentivada ou de infraestrutura. Você tem que ter um projeto que seja definido legalmente como um projeto prioritário para fazer o uso e gozo do benefício fiscal. Na debênture incentivada, o benefício fiscal é alocado ao investidor. Então, é o investidor que adquire uma debênture incentivada que tem o benefício fiscal, ou seja, a 12431 fomenta o mercado e o financiamento de project finance na medida em que ela concede aqui uma atração fiscal a investidores que vão ter um benefício de imposto de renda. Por outro lado, a recém-criada debênture de infraestrutura inverte um pouco essa lógica. Ela passa a atrelar o benefício fiscal para o emissor e não mais para o investidor, não mais para o debenturista, na expectativa de que o emissor, ao se beneficiar do ganho fiscal, possa pagar um spread maior nessa debênture e possa alcançar outros bolsos que costumeiramente não investiriam nas 12431, porque elas tendem a ter uma remuneração menor, né? Então, por exemplo, fundos de pensão e outros fundos que tipicamente têm apetite de longo prazo para investir em projetos de infraestrutura, dificilmente
seriam investidores de debêntures 12431 pelo spread que essa debênture paga, pelos juros, né? São juros pouco atrativos para o tipo de investimento que esses fundos estão acostumados a investir. Por outro lado, na medida em que você passa a ter o benefício fiscal na 14801 para o emissor e você possibilita que o emissor pague juros maiores, esses papéis começam a ser mais interessantes para esse tipo de investidor, sobretudo fundos de governo e outros fundos semelhantes aqui. E a 14801 também criou o infrabond, que, como antecipei a vocês, é um bond emitido fora do Brasil, em moeda estrangeira, que tem um benefício fiscal. O benefício fiscal do infrabond, criado pela 14801, ele também é um benefício para o investidor e não para o emissor, ou seja, se uma determinada SPE vai ao mercado americano para emitir uma debênture em dólar, de acordo lá com a regulamentação americana, quem vai ter o benefício fiscal no infrabond é o investidor estrangeiro externo que vai ter um benefício fiscal no imposto de renda aqui atrelável à operação. Enfim, aqui é um quadrinho um pouco mais detalhado para referência de vocês, mas que basicamente elenca um pouquinho das diferenças entre as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura, e aí pode servir como um material de futura referência aí para vocês. Basicamente, existem algumas regrinhas específicas atreladas a um ou a outro regime, mas o mais importante é fixar por hora para vocês que, para que se possa emitir uma debênture incentivada ou uma debênture de infraestrutura, necessariamente você tem que ter um projeto prioritário. E um projeto prioritário, basicamente, é um projeto que segue os roles e testes descritos na lei aplicável, né? Antes da 14.801, na 12.431, um projeto para ser prioritário precisava necessariamente ir ao seu ministério, né? Então, o projeto de energia teria que necessariamente ir ao Ministério de Minas e Energia e pedir para que o Ministério de Minas e Energia certificasse que aquele projeto era prioritário. Então, dependia de uma rubrica, de um beijamão lá no Ministério para que aquele projeto fosse prioritário. Hoje em dia isso mudou. A nova Lei 14.801, que cria a debênture de infraestrutura, revogou essa disposição da 12431 e basicamente hoje é o mercado que se autorregula. Quer dizer, se um emissor, né, tem a convicção de que ele tem um projeto prioritário, obviamente de acordo com os parâmetros definidos na própria 14801, ninguém mais precisa, tem algumas exceções para projetos subnacionais, mas via de regra, para projetos federais, ninguém mais precisa ir lá fazer o pedido ao Ministério e aguardar que a burocracia que era o Ministério tomar tempo para que ele pudesse efetivamente, depois de algum período, emitir a decretação de prioridade dos projetos, né? E aí, gastando um pouco mais de tempo nas debêntures, porque de fato hoje elas significam uma grande parte da matriz de financiamento de Project Finance e do setor de infra, né? Acho que a gente já discutiu um pouquinho das diferenças entre eles, e basicamente a 12431, que é a debênture incentivada, se desenvolveu mais em relação a investidores pessoas físicas que tinham um benefício fiscal mais evidente. Então, a 12431 ela é mais palpável aqui a debenturistas e investidores pessoas físicas, enquanto que a nova debenture de infraestrutura, que vai ter esse benefício fiscal com a lógica que eu expliquei a vocês, vai ser, via de regra, mais palpável aqui a investidores, fundos e pessoas jurídicas que não investidores institucionais que não pessoas físicas. Então, a 12431 tem mais apetite do mercado pessoa física, a 14801 espera-se vai ter mais apetite aqui de investidores institucionais, de outros fundos e pessoas jurídicas.
De novo, também só algumas regrinhas que ficam aqui para referência, mas acho que a regrinha mais importante para a gente fixar é que o requisito para que você consiga emitir uma debênture com incentivo fiscal é que você tenha uma sociedade de propósito específica que foi efetivamente constituída com o objetivo de explorar aquele projeto, como a gente viu aqui nos gráficos anteriores, sendo aqui o centro de responsabilidade e imputação dos projetos. Só para fazer uma rápida explicação aqui para vocês, né? Quer dizer, essas debêntures incentivadas e debêntures de infraestrutura, quando captadas, elas também têm um uso de recursos obrigatório. Quer dizer, você não pode, depois de ter um projeto prioritário, fazer essa captação e simplesmente gastar aqui no que a SPE entende necessário, né? Você tem que necessariamente captar esses recursos para aplicar esses recursos no projeto prioritário, e esses recursos podem ser aplicados tanto para construção, CAPEX, modernização desses projetos, quanto para reembolso de alguns custos que esses projetos já tiveram observado aqui um limite temporal de 2 anos. Então, você pode emitir uma debênture incentivada ou de infraestrutura, tanto para captar dinheiro para construir CAPEX novo de um projeto, quanto, por exemplo, para se reembolsar de uma despesa financeira que o acionista daquele projeto ou que o próprio projeto tenha tido e que tenha relação aqui com a construção, operação e manutenção do projeto de infraestrutura. De novo, o racional da debênture incentivada, que é aquela mais antiga, antes do regime da debênture de infraestrutura, continua razoavelmente igual ao que é desde 2011, com essa diferença que eu contei a vocês, de que a nova lei agora deste ano alterou a 12431 para torná-la menos burocrática, sendo a principal mudança a não necessidade mais do beijamão aqui nos ministérios para que um determinado projeto tenha aqui o benefício fiscal das debêntures incentivadas. E aí, como eu mencionei também a vocês, uma operação que a gente tem visto bastante relevante aqui para financiar, sobretudo o setor de energia, com algumas limitações, porque os fundos constitucionais têm limitações geográficas, então, via de regra, você não pode aplicar um fundo constitucional para financiar um projeto geograficamente em qualquer localidade. Existem localidades carimbadas para usar esses recursos e que basicamente fazem parte de Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas basicamente, se a gente considerar aqui operações de repasse, né, porque esses financiamentos, na verdade, são operações de repasse desses fundos, por exemplo, pelo Banco do Brasil, elas estão e têm crescido bastante nos últimos anos aqui para financiar infraestrutura no setor de energia, sobretudo no Nordeste. Acho que o Fleury tirou o microfone aí, quer falar alguma coisa. Não, imagina, Bertão, é que, na verdade, posso estar totalmente enganado, mas o FNO também é bem operado pelo BASA e o FNE pelo BNB, né? Eu me Exato. lembro, as duas últimas vezes que a gente trabalhou com eles foram por aí. O desafio deles, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, mas é o tempo de aprovação, né? O tempo de análise e aprovação, pelo menos do BASA, tem sido maior do que o tempo de implantação do próprio projeto, às vezes, e isso não nos ajuda. Mas, de qualquer forma, se você tiver agentes de repasse mais ágeis, e tipicamente o Banco do Brasil ou a Caixa são, a gente ganha muito em eficiência dessas linhas, né? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, a gente saiu de um patamar onde, para os fundos repassados pelo BB, por exemplo, a gente já tem bastante velocidade em padrões comercialmente aceitáveis pelo mercado, mas você tem razão, para outros fundos repassados pelo BASA e outros repassadores, na medida em que existe um histórico menor de operações, na medida em que existe, obviamente, um gap aqui de conhecimento, né, de mercado e de temas atrelados a Project Finance, tendem a ser mais desafiadoras em termos de
de timing, né? E aí só uma pequena visão aqui, os números de 24 não estão fechados, então se a gente pegar aqui números de 23 para o caso do FNO e FNE e 22 para o caso de FCEO, vocês têm aí uma ordem de grandeza aqui de como esses fundos têm sido mais e mais utilizados aqui para financiar a infraestrutura. E aí eu passaria essa parte mais introdutória aqui com conceitos de Project Finance, uma visão geral de financiamentos e de quais são, via de regra, os modelos e a modelagem financeira, para apresentar a vocês um pouquinho de quais são as cláusulas consideradas um padrão em operações de financiamento de projetos, para que vocês entendam um pouquinho a lógica. Obviamente, como vocês devem antecipar, o clausulado, né, de uma operação de Project Finance, ele é bastante diferente de um clausulado de uma operação de Corporate Finance, né? Seja porque, como eu já antecipei a vocês, no Project Finance é a SPE responsável pelo pagamento da dívida, são as garantias da SPE, então tem uma série de covenants, declarações e restrições atribuíveis à SPE, então é razoável que a gente pressuponha que contratos de financiamento em bases de Project Finance têm uma linguagem bastante específica e muito diferente do que a gente está acostumado a ver em operações que não são operações de projeto, né? Então, para dar um exemplo a vocês, existem uma série de regras aplicáveis ao BNDES, sempre quando o BNDES financia projetos de infraestrutura, né? E aí eu quis trazer essa cláusula das posições aplicáveis do BNDES para dar a vocês um pouco dessa visão de como funcionam essas cláusulas e hipóteses de vencimento, nesse caso, aplicáveis aqui. Basicamente, o que o BNDES está dizendo aqui nesse clausulado, que se aplica via de regra a todas as operações onde ele fornece crédito, ele se resguarda o direito de vencer antecipadamente uma determinada dívida que ele tenha outorgado a uma SPE, se houver um inadimplemento de qualquer obrigação assumida por essa sociedade de propósito específica ou por toda e qualquer entidade do grupo econômico dessa SPE, né? E aí eu trouxe essa cláusula do BNDES basicamente para ilustrar aqui que esse é um mal clausulado para operações de Project Finance, na medida em que, como a gente acabou de estudar, o objetivo do financiamento de projetos é alocar para uma determinada SPE toda a obrigação por um determinado financiamento. Quando você passa a ter uma cláusula como essa, chamada cláusula de inadimplemento cruzado ou cross-default, você está deixando de considerar, numa hipótese non-recourse, apenas aquela SPE como centro de imputação de uma fonte de vencimento antecipado, para passar a considerar que, se aquela SPE que toma uma dívida para um projeto específico tiver uma outra entidade do seu grupo que tenha qualquer outro inadimplemento com o BNDES, aquela dívida daquela SPE vai vencer, não por conta de um inadimplemento daquela SPE, daquela dívida específica, mas por conta de um inadimplemento de alguma outra empresa do grupo. Essa não é uma boa técnica legislativa, essa é ou uma boa técnica contratual, porque você acaba trazendo aqui alguma insegurança para esse financiamento non-recourse, e essa disposição 39 do BNDES é uma disposição bastante criticada aqui pelo mercado. O BNDES já teve idas e vindas aqui, mas por hora eu ilustrei aqui só para vocês entenderem como é que funciona uma cláusula de cross-default nessas regras aplicáveis do BNDES. Como é que seria uma cláusula de cross-default
natural e normal numa hipótese de vencimento antecipado. Seria uma cláusula que dissesse o seguinte: olha, você, SPE, que está tomando um crédito com o BNDES, se você, SPE, tiver alguma outra dívida com o BNDES que vencer, eu vou vencer essa. Ok, essa faz sentido porque você está considerando uma hipótese onde a mesma SPE que toma nova dívida inadimpliu uma dívida com o BNDES em uma outra circunstância, o que é muito e totalmente diferente de dizer que você vai vencer a dívida se qualquer empresa controlada, coligada, ou integrante do grupo econômico daquela SPE, se inadimplir com o BNDES, passa a ser gatilho para o vencimento da dívida. Continuando aqui com cláusulas usuais, obviamente, como é de se esperar, os contratos de financiamento, as escrituras de debêntures vão ter todo aquele clausulado bastante padrão de juros, comissões, né, bastante bancário e financeiro, que muitos de vocês já estão acostumados, e é bastante usual que esses contratos tenham cláusulas geralmente chamadas de condição suspensiva, que, via de regra, significam que determinadas condições precisam ser atingidas antes de você desembolsar, antes do credor desembolsar os recursos. Então, na verdade, mais conhecidas como condições precedentes, talvez mais até do que condições suspensivas, traduzindo aqui um pouco desse dispositivo, o BNDES, por exemplo, uma escritura de emissão, vai ter uma série de obrigações que precisam ser observadas aqui pelo projeto, pela SPE, antes que ela possa efetivamente solicitar os recursos, e são essas cláusulas comumente conhecidas como condições precedentes. As covenants, basicamente, são obrigações de fazer ou não fazer, então, via de regra, essa SPE vai ter uma série de obrigações de fazer e não fazer, obrigações de fazer, por exemplo, via de regra, ela pode ter um rating do projeto que ela se obriga a manter num determinado patamar, obrigações de não fazer, ela certamente vai ter obrigações de não contrair novos endividamentos sem o expresso aval daquele credor original, ela vai ter obrigação de não onerar os seus ativos, estejam eles ou não sendo dados em garantia para aquele credor. E também declarações e garantias que vocês conhecem de outros contratos, que basicamente vão estabelecer aqui uma série de confortos em relação à natureza e capacidade daquele projeto de assumir as suas obrigações. Alberto. Opa, vamos lá. Marcelo, boa noite. Do ponto de vista legal, o instrumento de dívida, de financiamento e a debênture nas suas modalidades, você percebe alguma vantagem e desvantagem? Ou você percebe que todos usam mais ou menos o mesmo arranjo legal para proteger o banco ou aqueles que estão adquirindo aquelas debêntures? Qual a sua percepção para esse ponto da diferença entre a dívida via banco e a dívida via mercado de capitais, né? Lógico, além da questão dos prazos e preços. Ótima pergunta, Marcelo. Em termos de clausulado e garantias, essas operações de mercado de capitais e operações bilaterais com bancos públicos, ou mesmo as operações de fiança, né, que resultam na emissão dessas fianças que garantem essas operações, são virtualmente iguais ou muito parecidas. Então, você vai ter as mesmas garantias, você vai ter as mesmas declarações de garantias, covenants, as mesmas condições precedentes, tá? O que passa a ser diferente é a capacidade desses produtos financeiros de serem modificados ou aditados, né? E aí você passa a ter uma desvantagem em relação às dívidas que são tomadas por meio de debêntures em ofertas públicas, né? Porque é de se imaginar que um projeto, né, que está sendo construído é um projeto em constante mutação, né? Um projeto
que hoje tem uma realidade, amanhã pode ter um atraso, um sobrecusto, qualquer outra necessidade de repactuar aqui os instrumentos financeiros, e aí você tem uma desvantagem, né? Se num contrato bilateral de financiamento bastaria que você fosse aquele credor único ou aquele grupo pequeno de credores para dizer, olha, eu tive aqui uma peculiaridade nesse projeto, não necessariamente ruim, boa ou ruim, mas eu tenho aqui uma necessidade de ajustar uma covenant, de ajustar uma garantia. Isso bilateralmente é facilmente resolvível em situações de um financiamento regular. Se você tem uma debenture, aí esse processo é bastante diferente, né? Porque para você conseguir essa repactuação, você vai ter que reunir todos os debenturistas numa assembleia de debentures, né, para que você consiga processar essas mudanças, né? E projetos de infraestrutura já sofreram bastante porque precisaram repactuar condições que estavam lá incluídas numa debenture, e esses projetos não conseguiram reunir todos os debenturistas numa Assembleia Geral para efetivamente aditar os instrumentos, e houve um vencimento antecipado dessas dívidas, né? Mas isso por si só faz com que os projetos das SPS deixem de se financiar via mercado de capitais? Não só não fazem, como a gente tem visto esse financiamento aumentar. Qual que é o cuidado, Marcelo, que se toma nessas ocasiões? É você ter os quórums aplicáveis a essa necessidade de aditamento e reunião de debenturistas, acomodando essas situações. Então, por exemplo, você pode na debenture estabelecer desde já que para determinados assuntos você não vai precisar convocar uma assembleia de debenturistas. Então, isso aí funcionaria mais ou menos como uma aprovação quase que automática, ou mais no rito de um contrato bilateral. Então, com esses cuidados que você precisa ter numa debenture, nessas questões de quórum, né, de como a debenture pode ser modificada depois da sua emissão original, os mecanismos contratuais, as garantias são razoavelmente parecidas, tá bom? Respondi bem sua pergunta? Beleza, excelente, obrigado. Legal, ótima pergunta, obrigado você. E aí, só um delineamento aqui, né? Declarações e garantias basicamente são declarações prestadas à época da celebração do contrato, né? Então, basicamente, aquela SPE que toma o financiamento vai declarar que ela está validamente constituída, que tem as aprovações societárias, que ela não tem passivos que inviabilizam a tomada da dívida, dentre outras declarações padrão. As covenants e obrigações de fazer, como eu já antecipei, referem-se aqui a um comportamento positivo ou negativo, então, necessidade de não onerar os seus ativos, o negative pledge, ou necessidade de manter um índice de cobertura da dívida, por exemplo, são hipóteses de covenants positivos e negativos, da obrigação de fazer e não fazer. Condições suspensivas ou condições precedentes comumente vinculam a conclusão dessas condições ao efetivo desembolso, seja num contrato bilateral de financiamento, seja numa operação de mercado de capitais. Então, muito provavelmente, em qualquer operação que tenha garantias aplicáveis à condição para o desembolso dos recursos para serem utilizados no projeto, vai ter que ter como condição precedente a devida validade e registro, né, dessas garantias, vai ter, via de regra, necessidade de obtenção de todas as aprovações necessárias em termos societários, vai ter, via de regra, a conclusão de um processo de auditoria que é comum, né, quer dizer, todo credor, seja num formato de mercado de capitais, seja no formato de dívida bilateral, vai conduzir uma auditoria legal para que ele se certifique de que alguns temas que são importantes, por exemplo, inexistência de trabalho escravo, não existem em relação àquela determinada SPE, né? E aí, só para dar
um exemplo aqui de cláusulas para que vocês tenham como referência no material, né? No primeiro item, um item de vencimento antecipado, né? O que é um item de vencimento antecipado? Basicamente, se algum dos eventos listados aqui ocorrer, significa que a dívida vence automaticamente. Então, para vocês terem contato com uma cláusula, é bastante comum que você tenha aqui tópicos como esses, né? Não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão de autorizações, concessões, ou determinadas alvarás e determinadas licenças, né? Se isso acontecer, o credor pode, obviamente, avaliar e decretar o vencimento antecipado do contrato, abandono dos projetos, partindo aqui para um exemplo de cross acceleration e de cross default, como a gente viu agora aquele exemplo do BNDES, que é um exemplo negativo, porque é um cross default contra todo o grupo e não contra aquela determinada SPE. Aqui a gente tem um modelo de uma cláusula correta de cross default, que significa dizer que se aquela SPE tiver uma outra dívida com o credor vencendo, isso pode significar um vencimento antecipado da nova dívida. E aí vou contar um pouquinho para vocês de como é o mercado em relação às garantias e do que a gente chama de credit enhancement, que na verdade simplesmente significa que no bom português é um bom pacote de garantia nesses projetos de infraestrutura. E aí, fazendo aqui um rápido paralelo com tudo que a gente falou, assumindo, por exemplo, que a gente tenha projetos non-recourse ou projetos limited recourse, via de regra, a gente vai ter 3 tipos de garantias aqui, né? Ou as garantias reais, ou as garantias pessoais, ou os credit enhancements, que são outros mecanismos de proteção do credor, né? Então, nas garantias reais, você tem todo o pacote de garantias fiduciárias ou do regime de penhor e de hipoteca, né? A gente vai ver exemplos um pouquinho mais para frente, mas basicamente são receitas, contas bancárias, equipamentos e outros ativos do projeto que são dados em garantia. Via de regra, em qualquer financiamento, as ações do projeto são outorgadas em garantia ao credor, né? Significando que existe um gravame sobre todos os direitos, recursos, ativos e também sobre as ações do projeto. As garantias pessoais, como a gente vai ver aqui, se traduzem aqui de forma mais cotidiana em fianças ou avais, e aí eu incluo aqui a fiança bancária, e a fiança bancária hoje é uma das garantias mais praticadas aqui no setor de infraestrutura para obtenção de financiamentos Project Finance. Eu vou explicar um pouquinho de como funciona esse tipo de operação. E aí, os Credit Enhancements, ou outros mecanismos aqui de proteção contratual, incluem essas covenants e essas cláusulas que a gente acabou de ver, que de fato tem como função proteger o credor de determinados acontecimentos, mas é bastante comum que outros contratos sejam ofertados e acionados em garantia. Provavelmente vocês já ouviram falar do Equity Support Agreement ou do ESA, provavelmente vocês já ouviram falar de Stepping Rights outorgados aos credores em determinados projetos. Então, para além das garantias reais, que são essas típicas, para além das garantias pessoais, que também estão tipificadas aqui basicamente nessas fianças, existem uma série de outras possibilidades para que outros mecanismos de garantia sejam atrelados às garantias desse financiamento. E aí eu tentei listar aqui basicamente os mais importantes, e aí me parece que dentre os mais importantes a gente possa depois gastar um pouquinho mais de tempo entendendo o que é o ESA e como é que o ESA de fato se constitui como uma garantia para esses projetos.
Existe aqui uma peculiaridade, enfim, muito técnica, mas está aí no material, eu também não queria deixar de mencionar, o regime de garantia fiduciária, né, que basicamente se traduz na cessão e na alienação fiduciária, diferentemente de um regime regular de garantia real, de penhor e hipoteca, ele protege o credor contra alguns cenários, dentre eles um cenário de falência, né? Se, por exemplo, em uma determinada operação de project finance, né, como é a regra e a prática de mercado, os credores procuram muito mais a garantia na modalidade de a garantia fiduciária do que o penhor propriamente dito. Isso acontece porque se uma determinada SPE dá no momento zero, né, uma garantia sobre equipamentos na modalidade de alienação fiduciária, muito provavelmente, se houver, por exemplo, um cenário de falência superveniente daquela SPE, o credor vai ter uma base legal muito mais fortalecida para defender que aquela garantia anteriormente outorgada a ele, credor, não faz parte da massa falida, porque o regime fiduciário pressupõe a transferência da propriedade resolúvel de um determinado bem, enquanto que o regime regular de penhor, por exemplo, não. Então, muitas vezes, apesar, obviamente, dessa discussão ser farta e ampla no judiciário, a tendência é que credores, em geral, prefiram um regime fiduciário e não um regime regular de penhor, porque o regime fiduciário protege os credores ou dá a eles mais argumentos de proteção para um regime de falência, diferentemente na outorga de uma garantia real penhor, via de regra, em sobrevindo um cenário de falência, os mesmos argumentos que socorrem à cessão fiduciária por conta da transferência da propriedade resolúvel do bem garantia no momento zero não se aplicam ao penhor, e há uma tendência de que, por exemplo, uma garantia outorgada sob a modalidade de penhor passe, diferentemente do regime fiduciário, a fazer parte da massa falida. Mas é uma discussão muito técnica e podemos entrar um pouco mais em detalhes, mas acho que o importante se fixar nesse momento é que o regime fiduciário tende a ser preferido como garantia para todos os tipos de projeto. Acho que já falamos um pouquinho sobre a melhor tradução aqui dos enhancements, que na verdade são garantias adicionais. E aí, rapidamente, tratando aqui de cada uma das garantias, né? Então, num primeiro momento, é bastante comum também que você tenha garantias corporativas a esse tipo de financiamento. E aí, obviamente, se você tiver uma garantia corporativa ofertada a um determinado credor pelos acionistas do projeto, a gente não vai estar diante de um non-recourse, mas vai estar diante de um limited recourse, porque algum nível de garantia corporativa do acionista vai ser prestado. Por outro lado, é bastante comum que sejam credores de longo prazo, seja o próprio mercado, né, através de operações de ofertas de mercado de capitais, acabem solicitando que uma fiança bancária seja emitida por um banco em benefício daquela SPE para garantir as obrigações. Então, se a gente tratar de financiamentos de longo prazo com BNDES, financiamentos de longo prazo com BNB, por exemplo, é bastante comum que estes bancos exijam, como uma condição precedente à liberação dos recursos, que a SPE contrate com bancos comerciais as famosas fianças bancárias. E aí, só para explicar a vocês que a fiança bancária não é algo de prateleira, né? Como a fiança bancária tem sido bastante usada nesses projetos de infraestrutura, acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho melhor da modelagem dessas estruturas, né? Basicamente, para que uma SPE consiga bater na porta de um banco comercial e fazer com que aquele banco comercial emita uma garantia bancária em benefício de um BNDES ou de um BNB, por exemplo, isso não é algo fácil, né? Primeiro, porque a SPE vai ter que assinar uma série de contratos e prestar uma série de contragarantias, né? Então, se a SPE quiser
receber essa fiança bancária dos bancos comerciais, ela vai ter que assinar um contrato de prestação de fiança. Esse contrato de prestação de fiança vai exigir uma série de compromissos, covenants, declarações, e mais importante, a SPE vai ter que prestar uma série de garantias a essa instituição fiadora para o caso da fiança ser chamada, né? Por que essa é uma operação tão estruturada, tão sofisticada, e ela é tão ou mais complexa que a própria operação de financiamento? Pela liquidez da garantia, né? A fiança bancária é uma obrigação tão líquida e certa, né? Que ela é quase um financiamento, né? Se um banco comercial passa a financiar o volume total de um empréstimo de longo prazo que está sendo financiado pelo BNDES, é uma garantia tão líquida que, se o BNDES eventualmente chamar o pagamento dessa fiança, o banco comercial muito provavelmente não vai ter outra opção que não honrar num curtíssimo prazo de tempo. E é por isso que essas fianças só são emitidas por esses bancos comerciais em benefício das SPEs, para serem apresentadas a esses credores como garantia da dívida principal, se uma série de contratos e contragarantias forem prestadas. E aí um pouquinho do clausulado de como essas fianças bancárias são estruturadas, mas basicamente tem um formato muito parecido com instrumentos de financiamento. A única diferença é que um inadimplemento num contrato de financiamento, que é chamado de inadimplemento, numa fiança bancária ou num contrato de prestação de fiança, o inadimplemento é conhecido como uma hipótese de devolução da fiança, significando que, se houver um inadimplemento, a SPE tem que devolver aquela fiança para que a fiança deixe de ser válida e o banco fiador passe a dar baixa. Obviamente, é natural de se esperar que, vamos imaginar por hora um exemplo onde o BNDES financiou uma SPE em 100 milhões e disse, olha, para liberar os 100 milhões eu preciso de uma fiança bancária de um banco comercial. A SPE foi lá, assinou um contrato de prestação de serviço, de fiança, assinou todas as contragarantias prestadas na hipótese de honra daquela fiança e efetivamente apresentou essa fiança ao BNDES. O BNDES foi lá e liberou os 100 milhões e o BNDES agora está sentado na melhor das garantias, né? Quer dizer, se a SPE devedora não pagar, ele vai lá chamar o banco comercial para honrar aquela fiança. E aí, o inadimplemento, então, na carta de fiança bancária, né, ou no CPG, como é uma operação estruturada, ele basicamente vai exigir que, em havendo inadimplemento na operação de fiança, a SPE bata lá a porta do BNDES e peça a fiança de volta. A gente sabe que isso não vai acontecer, credor nenhum vai devolver uma fiança que já tenha sido outorgada em caráter irrevogável e retratável. Então, a partir daí, passa a ser devido um valor financeiro nesse contrato de prestação de fiança, e aí, a partir de um evento de exoneração antecipada que não tenha efetivamente resultado numa devolução da fiança, as contragarantias e o pagamento do total garantido por aquela fiança bancária passam a ser devidos pela SPE àquele banco comercial. Vocês já viram que não é uma operação trivial, tem toda aí uma série de nuances, e aí, basicamente, constatei aqui o que acabamos de falar, né? Hipótese de devolução análogas aqui a hipótese de vencimento antecipado, gerando aqui a necessidade de devolução da fiança, em não havendo a devolução da fiança, gerando então a necessidade de execução das garantias ou de pagamento do valor da fiança pela SPE. Acho que a gente não precisa perder muito tempo nesse mecanismo aqui do step-up de taxa e do cash collateral, que basicamente são essa regrinha por meio do qual o contrato de prestação de serviço passa a ser, de contratação de fiança bancária, passa a ser execuível. E aí, só para vocês verem aqui o que é uma hipótese de
ou clausulado de um contrato de prestação de fiança, basicamente vai dizer o seguinte: na ocorrência de qualquer hipótese de devolução da fiança, as afiançadas ficam obrigadas a promover a exoneração da fiança. Em não havendo exoneração da fiança, como muito provavelmente não vai acontecer, porque nenhum credor vai devolver a fiança, então a SPE está obrigada a ou pagar todo o montante devido, ou o credor barra fiador, aqui nesse caso, vai estar autorizado a executar as fianças bancárias. Aqui, só para ilustrar um pouco daquela conversa que a gente teve há um tempo atrás, de que o BNDES havia se comprometido a começar a emitir essas fianças bancárias, mas de fato ele não o fez ainda de forma ampla. Existem poucos precedentes, um deles de 2020, muito antigo, onde o BNDES emitiu sua primeiríssima fiança bancária e a partir dali, de fato, não houve muito foco do banco. Está aqui o caso precedente, a primeira fiança emitida pelo BNDES. A prática do BNDES não tem sido a de emitir fianças bancárias, como é a prática de bancos comerciais. Falando um pouquinho das garantias, passada essa fase agora das garantias pessoais, onde a gente tratou da fiança bancária, da fiança corporativa, vamos tratar um pouquinho das garantias reais, que basicamente são aqui, como eu antecipei, as garantias fiduciárias e as garantias tradicionais, né? Já contei a vocês a principal diferença entre elas e porque a tendência dos credores é sempre preferir uma garantia real fiduciária, né? Que os protege aqui contra riscos de falência, né? E aí, só para deixar um pouquinho mais ilustrado aqui a vocês, eu fui listando aqui um pouquinho das garantias mais típicas, seja no formato de penhor, seja no formato de penhor de contas bancárias e cessão de contas bancárias, e só uma parte aqui, né? Apesar da grande maioria da comunidade de credores em geral preferir uma garantia fiduciária, porque ela protege os credores contra determinados riscos de falência, vários outros credores, sobretudo em alguns casos o próprio BNDES, em alguns casos tende a continuar preferindo o penhor. Então, muitos de vocês devem estar se perguntando: puxa, se o regime fiduciário é tão melhor, por que ainda se pratica? Porque alguns credores ainda têm algum apego histórico aqui ao Instituto do Penhor, porque é um instituto mais testado judicialmente, né? Para além do penhor de direitos e equipamentos, é bastante comum que o imóvel na onde se constrói aquele determinado empreendimento de infraestrutura também passe a ser garantido por uma hipoteca, né? Que aí passa a abranger não só a parcela do terreno, mas como suas accessões e construções, o que significa dizer que se você tem uma hipoteca de um terreno sobre o qual foi construído aqui uma termoelétrica, no fim do dia você passa a ter uma garantia sobre o terreno e sobre a própria termoelétrica, como é a praxe aqui nessas garantias. Existem algumas regrinhas e testes legais a serem observados nessas garantias reais, que estão aqui listadas, né? Você tem que ter um valor de crédito estimado, um prazo fixado, uma taxa de juros, uma especificação bem técnica do bem dado em garantia, são critérios aqui de validade das garantias. Fernando, eu vou começar a entrar numa segunda parte aqui da aula. Como é que está aí em termos de... Quer dar 2 minutos para a turma tomar uma água? Seguimos em frente. Eu acho que ele não está aqui. Então a pergunta fica para vocês. Para mim, tudo bem. 5 minutos? Então vamos fazer uma paradinha técnica aqui de 5 minutos
e aí a gente já volta aqui. Pode ser? Combinado. Pode Obrigado. ser. Obrigada. Vou ficar conectado.